Como Deus executa os seus decretos na história? Como Deus governa e dirige a história da humanidade? E o que isso tem a ver com a sua vida? Essa e outras perguntas nós vamos responder nessa aula. Olá, eu sou o pastor Diego Rui, professor do curso de Teologia Reformada, e eu quero convidar você para mais uma aula, mas antes, como sempre, eu quero que você curta esse vídeo, compartilhe esse conteúdo com outras pessoas e também se inscreva em nosso canal para que esse e outros conteúdos cheguem a mais pessoas. Vamos para mais uma aula? Fica ligado com a gente, nós estamos começando agora. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de Teologia Reformada, é muito bom ter a sua companhia. Nós estamos aqui em nossa aula estudando os assuntos concernentes à Palavra de Deus de acordo com a Teologia Reformada. Tem sido um tempo muito bom, nós estamos aprendendo muito e hoje não vai ser diferente. Nós vamos continuar o nosso assunto sobre os decretos de Deus, agora olhando por uma outra perspectiva. O assunto central dessa aula é a providência de Deus, a doutrina da providência. É uma extensão dos decretos de Deus e é um assunto importante porque lida com o dia a dia da nossa vida, o dia a dia da humanidade, a história e os rumos que Deus está conduzindo à história humana. Nós então hoje vamos falar sobre a providência de Deus. E como é que isso se relaciona com os decretos de Deus? Bom, nós falamos na aula passada que o decreto de Deus, ou os decretos de Deus, foram feitos, estabelecidos antes da fundação do mundo na eternidade. Então, quando pensamos no decreto de Deus, estamos pensando na eternidade. Agora, quando pensamos na providência de Deus, nós estamos pensando na história. Estamos pensando na execução, dentro da história, dos decretos de Deus. Então, essa é a diferença. Decretos diz respeito à eternidade, providência diz respeito à história, e a providência nada mais é do que a execução daquilo que Deus decretou. Nós vamos começar essa aula dando uma definição do que é a providência de Deus. Já falei um pouco aqui, uma breve definição, mas vamos pensar em uma definição mais ampla, mais abrangente. Para isso, eu uso a definição que está lá no Catecismo de Heidelberg, na pergunta 27. E a pergunta diz assim: o que é a providência de Deus? E a resposta é: a providência de Deus é o seu onipotente e onipresente poder, por meio do qual, com as suas mãos, ele sustenta continuamente o céu e a terra e todas as criaturas, governando-as de tal modo que ervas e plantas, chuva e seca, abundância e escassez, comida e bebida, saúde e doença, riqueza e pobreza, todas as coisas, na verdade, não nos vêm por acaso, mas procedem de sua mão paternal. Falamos na aula passada que o decreto de Deus é universal, engloba absolutamente todas as coisas. E ora, se a providência é a execução do decreto de Deus, logo, a providência de Deus é o seu controle soberano sobre todas as coisas. É a execução do seu propósito, do seu decreto, que contempla, que engloba todas as coisas. Além disso, é importante, dentro dessa definição, nós entendermos que, já que a providência ela diz respeito à história, à execução na história dos decretos de Deus ou do decreto de Deus, a providência ela entra em ação no momento em que Deus cria o universo. Deus cria o universo, toda a realidade visível e invisível, e ao criar toda a realidade, ele então começa a exercer a providência. Ou seja, a providência só existe dentro da criação. Só existe porque há uma criação, há uma realidade visível e invisível que depende desse sustento de Deus. Além disso, uma outra coisa importante que nós devemos diferenciar é o seguinte: quando pensamos no decreto de Deus, nós pensamos em um plano, em um propósito estabelecido em um ato. Deus, em um ato eterno, estabeleceu o seu plano, o seu propósito. Então, o decreto é uma coisa única. Já a providência, ela é contínua. Desde que Deus criou
toda a realidade, visível e invisível, ele está continuamente agindo providencialmente, sustentando toda a criação, toda a realidade. Então, enquanto o decreto se refere a um ato eterno, a providência se refere a um ato contínuo, processual de Deus ao sustentar todas as coisas. Nós usamos aqui a definição do Catecismo de Heidelberg, como já vimos. Agora, eu gostaria de usar a definição feita na Confissão de Westminster. E essa confissão tem como característica ser mais completa, mais abrangente. E essa confissão, esse trecho da confissão diz o seguinte, lá no capítulo 3, item 1. Pela sua muito sábia providência, segundo a sua infalível presciência e o livre e imutável conselho de sua própria vontade, Deus, o grande Criador de todas as coisas, para o louvor da glória de sua sabedoria, poder, justiça, bondade e misericórdia, sustenta, dirige, dispõe e governa todas as criaturas, todas as ações delas e todas as coisas, desde a maior até a menor. 2. Posto que, em relação à presciência e ao decreto de Deus, que é a causa primária, todas as coisas acontecem imutável e infalivelmente. Contudo, pela mesma providência, Deus ordena que elas sucedam necessária, livre ou contingentemente conforme a natureza das causas secundárias. 3. Na sua providência ordinária, Deus sempre emprega meios, todavia, ele é livre para operar sem eles, sobre eles ou contra eles, segundo o seu arbítrio. Nessa definição nós falamos algumas coisas, aliás, muitas coisas. Na aula passada nós chegamos a citar essa ideia, esse conceito de causas secundárias, e é nessa aula aqui que nós vamos explicar um pouco disso. Nessa definição nós vimos 3 coisas. Primeiro, Deus dirige, sustenta e governa todas as coisas. Como falamos, o decreto engloba tudo, a providência também. Segundo lugar, nós vimos que Deus ordena todas as coisas sem invalidar as causas secundárias. Ele usa, inclusive, as causas secundárias para governar sobre a criação. E em terceiro, nós vimos que Deus, mesmo empregando meios, ele pode agir contra os meios, sem os meios ou sobre os meios, porque ele é Deus, ele é o criador de todas as coisas, o sustentador, e ele faz o que ele quer. Quando pensamos em providência, nós devemos dividir a providência em 2 grandes blocos. A primeira é o que nós chamamos de providência ordinária ou natural. Essa providência natural se refere à ação de Deus de sustentar a criação sem realizar atos sobrenaturais. Então, o sustento da história, do corpo do ser humano, dos animais, da fauna e da flora, de toda a natureza. A providência natural é Deus sustentando tudo nos seus meios naturais. É claro que até mesmo a providência natural ou ordinária, ela só pode ser feita por um ser soberano e onipotente como é o nosso Deus, e onipresente. Deus é o único que pode sustentar tudo porque ele conhece todas as necessidades de todas as coisas. Então, a gente usa o termo aqui natural ou ordinária, mas é claro que é um milagre que a providência aconteça nos meios naturais. Só Deus pode fazer isso. Agora, Deus, na providência natural, usa os meios ordinários, naturais. O segundo bloco da providência é a providência extraordinária, que é quando Deus age justamente sem os meios, contra os meios ou sobre os meios. Como? Agindo sobrenaturalmente, realizando um milagre, realizando uma intervenção sobrenatural. Quando nós pensamos em providência, então, nós devemos separar 3 elementos. E é isso que nós veremos nessa aula principalmente. Usando como base o que o Wayne Grudem diz na sua Teologia Sistemática para Todos. Ele fala o seguinte: podemos definir a providência divina da seguinte forma: Deus está continuamente envolvido com todas as coisas criadas de forma tal que 1. Mantém a sua existência e as propriedades com as quais as criou. 2.
coopera com as coisas criadas em todas as suas ações, orientando suas propriedades características para fazê-las agir como agem. 3. Direcionando-as para o cumprimento dos seus propósitos. Então, a providência envolve três coisas, ou em outras palavras, Deus se envolve com a criação de três formas: conservação, cooperação e governo. São esses três blocos que fundamentam o nosso entendimento da providência: conservação, cooperação e governo. Nós veremos cada uma dessas ideias agora. Primeiro, começando com conservação. O que é conservação? De acordo com Louis Berkhoff, a sua definição é que a conservação divina é aquela obra contínua de Deus pela qual ele sustém tudo quanto existe. O mundo permanece assim porque Deus manifesta continuamente seu poder, pelo qual todas as coisas retêm seu ser e a sua atividade. E isso é ensinado explicitamente para nós na Bíblia. Exemplo, em Colossenses 1,17, o texto fala que ele é antes de todas as coisas e nele, em Cristo, tudo subsiste. E o verbo grego usado aqui é o verbo synistemi, que traz a ideia de manter as coisas unidas, manter as propriedades unidas. As coisas continuam sendo exatamente o que são, porque Deus sustenta cada átomo, cada partícula. Outro texto, Hebreus 1,3 diz assim para nós: o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Aqui sustentando é um particípio grego, o phero, e traz para nós a ideia de ser responsável pela continuidade de um estado ou de uma condição. E por fim, o último texto, Atos 17:28, diz para nós que, pois nele, em Deus, nós vivemos, nos movemos e existimos. Então, o universo mantém a sua coesão, a sua conjuntura, porque Deus está preservando todas as coisas, conservando todas as coisas. A água se mantém sendo água a cada instante, porque Deus sustenta. Você permanece sendo você a cada instante, você não se transforma em outra coisa ou não se desintegra, porque todas as partículas do universo são sustentadas por Deus. Então ele está conservando as coisas, mantendo as coisas em seu ser e em suas propriedades, agindo de acordo com a sua propriedade original. Então, a ideia de conservação é essa. Falei também que, além da conservação, tem a cooperação dentro da providência. E o que é cooperação? Ainda usando uma definição do Berkhoff, ele diz que a cooperação é aquela obra divina pela qual Deus coopera com todas as suas criaturas e faz com que ajam precisamente como agem. Isto implica que há causas secundárias no mundo, como os poderes da natureza e a vontade humana. Porém, afirma que esses poderes não agem independentemente de Deus. Deus opera em cada ato de suas criaturas, não só os seus atos bons, mas também nos maus. Aqui nós vamos entrar naquela ideia, no conceito de causas secundárias. O que nós entendemos por isso é o seguinte: Deus age em todas as coisas, mas Deus não realiza todas as coisas imediatamente. Ele usa meios, as causas secundárias. Então, nós podemos dizer que tudo que acontece, absolutamente tudo que acontece, tem duas causas: a causa primária e a causa secundária. O que é a causa primária? Deus. Acabamos de falar que tudo que existe só existe porque Deus conserva. Nós existimos, vivemos e nos movemos em Deus. Então Deus é a causa primária de tudo. Agora, o que são as causas secundárias? São as coisas que as criaturas ou as coisas relacionadas às criaturas realizam. Então, a ação do ser humano, a vontade do ser humano, tudo isso são causas secundárias. E Deus usa ou coopera com as causas secundárias para conduzir a história dentro do seu propósito. O termo latim usado para isso na teologia é concursus. Deus está cooperando com a criação, usando e conduzindo
as causas secundárias, as ações das criaturas ou as coisas da criação. Veja o que o Wayne Grudem diz sobre isso, que é interessante. Ele fala assim: a doutrina da cooperação afirma que Deus direciona e age por meio das propriedades características de cada coisa criada, de modo que essas próprias coisas gerem o resultado que vemos. Assim, é possível afirmar que, por um lado, os acontecimentos são totalmente, 100% causados por Deus e também totalmente, 100% causados pelas criaturas. No entanto, as causas divinas e as das criaturas agem de modo diferente. A causa divina de cada acontecimento funciona como uma causa invisível, diretiva e subjacente, que por esse motivo é chamada de causa primária. Ela planeja e inicia tudo o que acontece, mas a criatura gera ações em maneiras adequadas às suas propriedades características que podem ser entendidas pela observação. Portanto, esses fatores e propriedades das criaturas podem ser chamados de causas secundárias de tudo o que acontece, ainda que sejam as causas mais evidentes para nós. O que Grudem está dizendo para nós é o seguinte: na nossa experiência cotidiana, diária, o que nós vemos? As ações dos seres humanos e as coisas da criação. São as coisas mais evidentes para nós. Agora, por trás dessas ações secundárias evidentes para nós, há uma causa primária, que é o sustento de Deus. E Deus usa todas essas ações secundárias para realizar o seu propósito. Nós vemos isso de modo claro em alguns textos bíblicos. Por exemplo, olha que interessante o que Paulo fala em 1 Coríntios 15, 10. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalhei mais do que todos eles, contudo não eu, mas a graça de Deus comigo. Veja que Paulo entendia perfeitamente, sem crise, a ideia de que tudo é feito em Deus e que ele, como um agente moral, também faz as coisas. Nós falamos na aula passada, na aula de decreto, sobre a relação, a interação entre o decreto de Deus e a liberdade do ser humano. E nós falamos que o decreto de Deus não invalida a liberdade do ser humano, ainda que isso seja um mistério para nós. E isso fica muito claro para nós em vários textos. Outro texto interessante para nós, Isaías 38, do 1 ao 5, e depois o verso 21. Veja como aqui nós vemos o decreto de Deus, a causa primária e as causas secundárias. Olha que interessante, o texto fala assim: naqueles dias, Ezequias ficou doente, à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha a casa em ordem, porque você vai morrer, você não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Lembra-te, Senhor, de como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera, e tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Então a palavra do Senhor veio a Isaías: vá dizer a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de seu antepassado Davi, ouvi sua oração e vi suas lágrimas. Acrescentarei 15 anos à sua vida. Depois, verso 21, Isaías dissera: apliquem um emplastro de figos no furúnculo e ele se recuperará. Olha quanta coisa interessante está acontecendo nesse texto. Primeiro, Deus fala para Ezequias, através do profeta Amós, que ele morreria. Ezequias então ora, e em resposta à oração, Deus concede mais 15 anos à vida de Ezequias. Depois, o profeta Isaías ordena que fosse aplicado no rei uma pasta, um emplastro, uma medicação, para que então o rei fosse curado. Aqui nós temos muita coisa acontecendo. Nós vemos o decreto de Deus, ele sendo a causa primária. Nós vemos a ação de Ezequias orando e Deus respondendo à sua oração. E também a causa secundária da medicina. Deus usando a medicina, esse emplastro de figos, como a causa secundária pela qual, ou por meio da qual, o rei Ezequias seria curado. Então, irmãos, a Bíblia não tem dificuldade nenhuma, como falamos na aula de decreto, em colocar a ação do homem e a ação de Deus de modo conjunto. Outra coisa interessante aqui diz respeito à oração. O texto fala para nós que Deus falou a Ezequias que ele morreria, depois falou que ele não morreria. Como é que a gente entende isso? Deus mudou de ideia? Não, Deus não mudou de ideia. Quando olhamos a conjuntura geral
do ensino bíblico, nós podemos dizer que Deus decreta todas as coisas, inclusive os meios, como falamos na aula passada. E para muitas situações, o meio pelo qual Deus decretou que coisas acontecessem ou não é através da oração. Por exemplo, Tiago fala lá no capítulo 4, vocês não têm porque vocês não pedem. Então há muitas coisas que acontecem ou não em nossa vida porque nós agimos ou negligenciamos em relação à oração. Então, irmãos, isso é muito importante porque a palavra de Deus nunca enfatiza demais a soberania de Deus a ponto de invalidar a nossa responsabilidade. E nem enfatiza demais a nossa responsabilidade a ponto de invalidar o governo de Deus. As duas coisas andam juntas. Sendo assim, nós precisamos entender que Deus faz coisas em nossa vida como resposta à oração. Nesse texto, nós podemos dizer que Deus decretou que curaria Ezequias por meio da oração. E também através da causa secundária, que é a medicina. Se Ezequias não orasse, ele seria curado? Não. E se esse emplastro não fosse aplicado, ele sararia? Não. Porque Deus usa meios e usa causas secundárias. Mas, pastor Diego, como é que isso se dá dentro do decreto de Deus? Como falamos na aula passada, nós não sabemos. O que nós não podemos dizer é que se Ezequias não tivesse orado, ele seria curado de qualquer forma. Nós também não podemos dizer que se Ezequias não tivesse sido medicado aqui por esse emplastro, ele seria curado de qualquer forma. Não, nós não podemos falar isso. Porque a doutrina do decreto e da providência diz para nós que Deus decreta os meios e usa as causas secundárias. E como falamos também na aula passada, as ações têm consequências e mudam, em nossa perspectiva aqui, terrena, finita, o rumo das coisas. Então, irmãos, nós precisamos colocar essas verdades de modo paralelo em nossa mente, para que a gente não caia ou em um extremo ou em outro. O Franklin Ferreira, falando sobre essa questão, ele diz o seguinte na sua teologia sistemática. A providência divina aponta para Deus como a causa primária e última de tudo, mas também estabelece a realidade das causas secundárias como eventos que participam do desenrolar da história. A providência de Deus estabelece tanto o resultado como as causas secundárias. Porém, sem as causas secundárias, o resultado que Deus ordenou não seria realizado. As causas secundárias não contradizem a livre agência do homem, mas a estabelecem. Portanto, as escolhas das pessoas são altamente significativas na realização do plano de Deus. O significado do homem como participante no desdobramento do plano de Deus é assim estabelecido pela soberania de Deus. Então veja como essa aula sobre a providência está intimamente ligada com a aula do decreto. Você precisa ver a aula passada para entender essa aula. As coisas estão unidas, como eu disse no começo dessa aula. Então o que é a cooperação? É Deus agindo através das causas secundárias sem invalidar a liberdade e a vontade do ser humano. Em terceiro lugar, nós falamos que uma outra característica da providência é o governo de Deus. E de acordo com Wayne Grudem, esse aspecto da providência divina indica que Deus tem um propósito em tudo o que faz no mundo e que ele governa providencialmente ou dirige todas as coisas para que cumpra os seus propósitos. Eu cito aqui o Salmo 103, verso 19. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e como rei domina sobre tudo o que existe. Essa figura, essa imagem de Deus como rei é uma linguagem bíblica que demonstra para nós esse controle não só soberano, mas um controle intencional. Deus está dirigindo a história para um propósito. E isso aqui, dentro da cosmovisão cristã, é uma diferença de todas as outras cosmovisões seculares. As outras cosmovisões afirmam que a história é cíclica. As coisas se repetem, o sol nasce, o sol se põe e a história não vai para lugar nenhum. Ela só se repete, mudam circunstâncias aqui e acolá, mas a história se repete. Para a cosmovisão bíblica, não. A história não é cíclica, ela é linear. Deus está conduzindo a história de um ponto para outro, para a realização do seu plano soberano, para a realização do plano da redenção e para glorificar o seu nome.
No começo da aula eu citei Hebreus 1:3 e eu cito aqui mais uma vez, porque o texto fala que o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando, particípio grego fero, todas as coisas por sua palavra poderosa. Esse particípio, essa palavra, também era usada num contexto náutico, em que um navio saía de um porto com um destino específico, de um porto para outro. O navio não saía navegando sem destino, ao léu, não. Um navio saía já com destino decretado. É essa palavra que é usada aqui. Então, a ideia de Jesus, de Deus sustentando todas as coisas, não é simplesmente mantendo as coisas em seu estado ou condição. É conduzindo todas as coisas, toda a história para um propósito específico, para a glória do seu nome, para a salvação do seu povo, para o bem do seu povo. Então, irmãos e irmãs, nós falamos aqui que a doutrina da providência é a execução dos decretos de Deus, no qual, aliás, ele está sustentando, dirigindo todas as coisas, conservando, cooperando e governando. Quais são os benefícios de nós pensarmos nessa doutrina? E eu quero encerrar essa aula citando mais uma vez o Catecismo de Heidelberg, que na pergunta 28 diz assim para nós: que benefício há em sabermos que Deus criou todas as coisas e que continuamente as sustenta pela sua providência? Resposta: podemos ser pacientes na adversidade, agradecidos na prosperidade, e podemos, quanto ao futuro, confiar firmemente em nosso Deus e Pai fiel. Porque criatura alguma poderá nos separar do seu amor, pois todas elas estão de tal modo em sua mão que, sem sua vontade, elas não podem nem mesmo se mover. Como dizia o grande pregador do século XIX, Charles Spurgeon, a doutrina da providência é o travesseiro no qual o cristão coloca a sua cabeça à noite. Nós podemos confiar que a nossa história, a história do mundo, está nas mãos de um Deus amoroso, fiel, glorioso, e que Ele fará tudo cooperar para o nosso bem, e no final nós olharemos para trás, para a nossa história, para a história do mundo, e diremos, de fato, o Senhor é sábio, o Senhor é bom. Todas as decisões do Senhor, todo o seu plano foi bondoso, foi o melhor plano que poderia ter sido feito, porque Deus é gracioso. Eu espero que essa aula tenha ajudado você a entender um pouco mais sobre a providência. Lembre-se de ver essa aula em conjunto com a aula passada para que você una os conteúdos. Se você tiver alguma dúvida, você pode mandar para a gente no e-mail teologia@sextaigreja.com.br ou comentar nesse vídeo para que a gente responda a você com o maior prazer em ajudar. Nós vamos encerrar essa aula com uma oração. Eu convido você a fechar os seus olhos e nós oraremos agora. Graças te damos, Senhor, porque o Senhor governa e dirige toda a história, todas as coisas, toda a nossa vida, visando a tua glória e o nosso bem. Obrigado porque nós podemos confiar no teu caráter amoroso, bondoso, justo e santo. Pedimos-te, ó Deus, a tua bênção para que confiemos no Senhor e para que entendamos que até mesmo as aflições estão debaixo do teu controle. Para que assim nós vivamos cheios de alegria, de contentamento e de paz. Abençoa o teu povo. É assim que oramos em nome de Jesus. Amém. Estamos encerrando a nossa aula. Lembre-se de curtir, compartilhar esse vídeo, se inscrever no nosso canal. E eu te espero para a nossa próxima aula do curso de Teologia Reformada. Deus te abençoe. Fique na paz. Abração.